Hoje a gente dá início, então, às nossas comunicações. Vamos, então, passar para o próximo. O próximo comunicador, agora, das 10 horas, é o Devair Gonçalves. Deixa eu corrigir aqui. E o Devair ele vai apresentar o trabalho intitulado Verdade e Genealogia em Michel Foucault. Passo a palavra agora para você, Devair. Boa apresentação. Bom dia, pessoal. Consegue me ouvir? Perfeitamente. Ok. Primeiramente, eu quero agradecer ao colega que fez a apresentação, o Matheus, né, Matheus, em seu nome. Agradecer toda a comissão e aos colegas que se prontificaram a apresentar e ouvir as nossas apresentações. Bom, a minha apresentação, ela versa, então, como já dito, sobre o pensamento Foucaultiano. Eu quero, de antemão, salientar que a minha formação na graduação se deu justamente no pensador que vocês outrora mencionaram, que é o Edmund Husserl, né? E também eu trabalhei no mestrado, continuei trabalhando Husserl no mestrado sobre um tema muito espinhoso, que é a questão da intersubjetividade. E eu, então, no meu percurso acadêmico, filosófico, de pesquisa, eu sempre fui inquietado pela questão da subjetividade. É um tema muito caro a mim. E lá pelas tantas, após terminar o mestrado, me veio a dúvida. Será que existe outra forma de entender a constituição do sujeito que não seja fenomenológica? Se existe, eu quero compreendê-la para poder prosseguir num futuro doutorado. E assim eu fiz. E essa pesquisa, que é uma pesquisa incipiente, eu já quero antecipar, né? Ela justamente lança a mão das leituras de Foucault para entender uma nova forma de compreender essa questão da constituição do sujeito, que é, como nós sabemos, né, a história da filosofia deixa muito claro isso, distinta da concepção russeliana, fenomenológica russeliana, né? Bem, então, só eu peço aí, Matheus, que quando estourar o tempo me avise, que eu me perco aqui, não tenho nenhuma forma de controlar isso. O Foucault, pelo que dizem os comentadores, teve uma forte influência de dois grandes pensadores. Um deles, então, teria sido o Heidegger, né, da matriz fenomenológica, e Nietzsche. Então, é o que se diz comumente, né, essa dupla influência. Agora, eu sempre percebi que os comentadores dizem isso de forma trivial, né? Não se explica exatamente qual é o motivo dessa influência, né? E aí eu me enveredei pela leitura dessa obra, né? Assim, sem orientação, digamos, no primeiro momento, eu me enveredei por uma leitura autodidata e eu pude perceber logo no segundo capítulo da obra que o Foucault vai fazer um relato da influência nietzschiana no seu pensamento, precisamente na questão da verdade e na questão da história, né, para desembocar na questão da subjetividade. Então, são três elementos que estão presentes nesse artigo que provam a influência de Nietzsche e até de Heidegger, mas de Nietzsche, claro. Se você ler, você vai perceber que tem mais Nietzsche do que Heidegger. E eu gostaria de falar sobre isso, que se alguém tiver... quanto ao tempo, 15 minutos de apresentação. Tá, é só me falar aí, dar uma pausa quando eu estiver estourando o tempo. Então, retomando aqui, o Foucault vai dizer o seguinte: toda a tradição ocidental da filosofia tem um problema, né? As questões filosóficas foram sempre encaradas a partir de um prisma, de uma linearidade, né? Assim o Foucault vai mencionar nesse trecho, de uma linearidade teleológica. Aí vem a palavra grega telos, que nós conhecemos, né, como a finalidade a ser alcançada. Então, a filosofia, precisamente a metafísica, sempre buscou atingir verdades absolutas, verdades últimas, né? E a partir disso criou um método de análise que, na visão de Foucault, é equivocado. Então, o que o Foucault vai fazer? Vai tentar oferecer uma nova proposta, né? E essa proposta ele busca em Nietzsche, que é uma proposta de análise genealógica da história, né? Análise genealógica dos acontecimentos, análise genealógica dos fatos, né? E aí ele vai percebendo que o Nietzsche demonstra, né, mecanismos, ferramentas de uso do filósofo, do pensador, para que esse método genealógico se concretize da melhor maneira possível, né? Então, a primeira coisa que surge nessa pesquisa, que me chamou a atenção, foi esse modo de se portar, né? Esse posicionamento do filósofo diante dos problemas filosóficos, né?
Ou seja, é um posicionamento genealógico, né? E o que significa genealógico? Então, nesse artigo, o Foucault passa a destrinchar o conceito de genealogia, vai explicar o que significa genealogia para o Nietzsche e como que ele também adota esse conceito nas suas investigações, né? Então, eu fiz algumas anotações aqui que vão ajudar a gente a refletir. O Foucault vai dizer o seguinte: atrás das coisas há algo inteiramente diferente. O que ele está querendo dizer com isso? Que em cada acontecimento da história, ou em cada análise de problema, se encobertam outros problemas, ou melhor, se colocam véus sobre esse problema. O que dificulta, de fato, entender de modo pertinente a resolução do problema e colocar em xeque a verdade que se tem sobre determinado problema. E aí vem a noção heideggeriana de verdade. A noção heideggeriana de verdade está embasada no conceito grego de aletheia, que significa desvelamento. Heidegger vai dizer a verdade ela deve ser desvelada. Eu preciso tirar os véus da coisa doente, de qualquer problema que seja, a fim de chegar à sua essência pura, à sua verdade absoluta. E o Foucault vai dizer, isso não aconteceu na tradição do pensamento ocidental. Por que não aconteceu? Porque ao invés de retirar os véus do problema, a tradição filosófica foi colocar mais véus sobre o problema. Então, essa inquietação do Foucault chama a atenção. E como é que, então, nós devemos proceder para que os véus da verdade, os véus que encobrem o problema, sejam, de fato, retirados? Através do método genealógico, né? E tem uma frase interessante também desse artigo, onde o Foucault diz o seguinte: se preocupa tanto com a essência, nós queremos tanto chegar à essência das coisas, desde Platão, a quem ele critica por partir daquela concepção dualista de mundo, né, mundo ideal e mundo real, desde Platão a essência foi sempre buscada numa instância paralela ao mundo real, quando que a verdade, a essência está na desrazoabilidade, vai dizer Foucault, ou seja, aonde a razão busca no pensamento platônico ou de toda a tradição, até mesmo aristotélico, onde a razão busca encontrar verdades, ela encontra mais formas veladas de verdade, ou seja, formas falsas, pseudo-verdades, digamos assim, né? E aí, eu ouvindo a colega falar anteriormente sobre o seu pensador, né? Eu percebi mais forte ainda como que a tradição fenomenológica francesa, e aí a gente pode citar Merleau-Ponty, Emmanuel Levinas, o próprio Bergson, né? Coloquei mais aqui uma leva de pensadores, né? O próprio Michel Henry, né? Como que eles também estão seguindo a mesma esteira de pensamento Foucaultiana, a mesma matriz de pensamento Foucaultiana, que é o que eu quero dizer agora. Bom, se as verdades tal qual foram buscadas, não se encontram nessa transcendência, né, nessa realidade afastada, a suposta realidade afastada, como vai dizer Platão, do mundo real, né, do mundo material. Então, onde é que elas se encontram? Qual a instância dessas verdades? Essas verdades estão na própria constituição corporal. Quando a colega falou sobre corpo, aí me chamou a atenção. Todos esses filósofos que eu citei aqui vão na mesma esteira Foucaultiana de tentar entender que o corpo é a constituição da subjetividade. Então, aqui, claro, eu tenho que falar em 15 minutos o que eu precisaria falar numa tese de doutorado, né? Então, aqui, perdendo todas as vênias possíveis, todas as desculpas possíveis, eu gostaria de dizer basicamente isso. O corpo tem uma importância fulcral no pensamento Foucaultiano, porque é lá que se constitui a subjetividade. Enquanto tantos outros tentaram constituir a subjetividade, desde Descartes, passando por Kant, até chegar no próprio Russell com a sua redução eidética, né, realizando essa redução, que ele não dá conta nas meditações cartesianas. Lá na quinta meditação dele, ele vai falar sobre a intersubjetividade monadológica. Olha só se isso é possível. Ele vai tentar falar da outra subjetividade através de uma instância transcendental, que é um absurdo, né, no fim das contas. O Foucault está trazendo, então, para o corpo, para a matéria, para onde se escreve a história
do sujeito, a própria constituição da subjetividade. Então, é aí, é no corpo, é onde dói, né? É onde a gente sente as dores. O próprio Foucault, eu gostaria de citar aqui, tentando ser um pouquinho rápido, senão não vai dar tempo, o trecho em que ele fala sobre isso, né? Para que vocês entendam qual a importância que Foucault dá ao corpo, né? Deixa eu tentar encontrar aqui rapidinho, tá? Podia ter anotado aqui antes, né? Mas, enfim. Então, são 3 coisas aqui que eu gostaria de chamar a atenção. Já vou achar aqui, já digo para vocês. Primeiro, é a questão da verdade. A verdade não é mais uma instância ideal a ser buscada, uma instância teleológica, algo a ser contemplado, né? Numa busca infindável, né? Mas a verdade se encontra nos detalhes, nos poréns da temporalidade da história. É aí que está a verdade. Não uma verdade a ser buscada numa instância transcendental. Então, primeiro conceito, verdade. O segundo conceito, história. A história, Foucault vai dizer, tem a sua importância, ou talvez mais importância que a própria filosofia, Foucault vai dizer, ele veio para causar, vocês sabem disso, é um filósofo contrapondo a ideia a importância da filosofia nesse sentido, né, da busca por verdades, mas não que ele esteja negando a filosofia, ele está negando um modo de fazer filosofia que se mostrou hegemônico até ele, né? E, por último, nós temos a subjetividade. Nós temos, então, com Foucault, uma nova concepção de subjetividade constituída a partir das instâncias vitais e corpóreas. Isso que é importante dizer. São 3 elementos que eu gostaria de destacar aqui. Eu não sei como é que está o tempo aí, qualquer coisa me avisem, tá? Deixa eu só ver se eu encontro aqui, rapidinho. Tá. Aqui. Cito, então, o Foucault, tá? Pensamos, em todo caso, que o corpo tem apenas as leis de sua fisiologia e que ele escapa à história. Novo erro, diz Foucault. Ele é formado por uma série de regimes que o constroem. Ele é destroçado por ritmos de trabalho, repouso e festa. Ele é intoxicado por venenos, alimentos ou valores, hábitos alimentares e leis morais. Simultaneamente, ele cria resistências. Então, é nessa instância do corpo que se constrói a subjetividade e, por conseguinte, a intersubjetividade. Não é possível falar intersubjetividade sem descartar, como fez Husserl, ao meu ver, a instância do corpo, né? da matéria, da constituição dos afetos. É impossível negar essa constituição, certo? Então, teria mais coisas para falar aqui, né? Que me motivaram, né? A questão do conceito de proveniência, né? Que liga o Foucault com um pensamento de outro grande filósofo, que é Ortega y Gasset, outro filósofo contemporâneo. Meu interesse de pesquisa é pela filosofia contemporânea. Quando ele vai falar de proveniência, ele está falando na mesmo conceito que Ortega y Gasset vai chamar de circunstâncias, né? Eu sou eu e as minhas circunstâncias. É muito parecido, percebi essa similaridade, mas aí não vai dar tempo. Eu deixo aí aberto para questões, tá? E agradeço a atenção de vocês. Infelizmente, a gente tem que ser rápido, né, nesses colóquios aqui para falar de uma coisa tão séria e tão profunda, né? Careceria de muito mais tempo. Obrigado. Muito obrigado, Devair. Interessantíssimo o seu trabalho. Pessoalmente também é do meu interesse algum dos autores que você citou. Pessoal, novamente, para perguntas com áudio e vídeo, só levantar a mão. Eu passo a palavra. E a Bárbara tem uma pergunta. Bárbara, pode ficar à vontade em abrir o seu microfone ou câmera, ou ambos. Bom dia, achei bem interessante seu trabalho. E você falou de intersubjetividade, e aí pegou aqui que você fala de corpo também, é algo que me interessa. Como que seria esse acesso ao outro, né? Essa alteridade do corpo, se cada corpo é uma coisa separada da outra, como que seria a intersubjetividade através do corpo? Perfeito, Bárbara, né, que fez a pergunta. Bárbara, é o seguinte, bom, aí a gente deveria primeiro explicitar qual seria qual o pensador, né, mas eu vou falar então aqui a partir desse problema seríssimo, ao meu ver, que é o problema russeliano da questão da intersubjetividade, certo? Vou falar a partir dessa leitura. Então, o Husserl, ao meu ver, e eu
disse isso no mestrado, fui bombardeado, inclusive, né, por uma parte da banca. Eu disse que o Husserl não dá conta da intersubjetividade. Porque primeiro nós temos que entender, você falou alteridade. O Husserl já vai negar o conceito de alteridade. Ele não utiliza esse conceito de alteridade porque a alteridade está mais ligada a uma questão ética, e não é isso que o Husserl faz. O Husserl está fazendo a teoria do conhecimento. O Husserl nunca se propôs a fazer uma ética. Isso que o Heidegger foi perceber, e a partir desse tempo ele começa a tentar mudar com uma ideia de cuidado, certo? Lá no final do seu tempo, mas o Husserl não fez uma ética. Então a alteridade a gente descarta. O Husserl está fazendo justamente isso, uma intersubjetividade, uma tentativa de mostrar como é que o corpo, o polo egóico, o polo do eu, consegue atingir o polo do alter ego. É justamente isso. E ele cria diversas instâncias, como aqui eu vou ser bem mais restrito ao conceito, porque a gente tem que ser fiel ao conceito. Ele, por exemplo, ele vai criar o conceito de Paarung, em alemão, né, Paarung, que é o emparelhamento. Olha que coisa. O emparelhamento seria essa aproximação do eu e do outro eu, mas ele não fala em corpo. Ele vai citar lá dentro da quinta meditação, vocês podem ler lá, depois a gente pode até conversar com isso, o conceito de Leib, né? Mas ele nega, ele fala, não se trata de corpo. O Husserl, na quinta meditação, é impressionante. Ele vai até um ponto, aí depois ele volta atrás. Não, mas não é isso que eu queria dizer. Vai até um ponto, você vai, chegou a resposta, volta atrás. Então, essa constituição, quem dá conta de fazer, e ainda, mesmo assim, de forma incompleta, é o Merleau-Ponty. Eu indico para você a Fenomenologia da Percepção do Merleau-Ponty. Lá ele deixa mais claro como seria essa intersubjetividade intercorporal, vamos dizer assim, né? Através do contato. Aí depois vem o Levinas, que vai falar, não é só o contato do corpo, né? Da carne, da carnalidade, como dizia o Merleau-Ponty, mas é o contato visual. Aí o Emmanuel Levinas vai falar da importância do olhar como forma de constituir o outro, como forma de agregar o outro, trazer o outro para próximo. Então, cada pensador da fenomenologia está se debruçando sobre um tema para falar assim, Husserl, você não deu conta, deixa com a gente. Entendeu? Mas aí a gente teria que falar de um prisma específico. Eu estou falando aqui da impossibilidade que o Husserl, o que o Husserl não conseguiu fazer, tá? Não sei se eu te respondi, acredito que não tenha respondido mesmo, né? Mas, enfim, fica aí a dica. Leia mais um pouco dessa fenomenologia aí. Bacana. A gente já está quase no momento de encerrar. Mais alguma pergunta, pessoal? Vocês podem mandar no chat, eu leio aqui. É legal a participação de vocês, os temas são interessantíssimos. Então, quem quiser deixar a pergunta para o comunicador responder pelo chat, ou então a gente pode enviar pelo e-mail. O comunicador que também quiser deixar o e-mail para futuros debates, ou até mesmo parcerias aí de trabalho, né? Pode deixar o seu e-mail aqui no chat. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, acredito que a gente possa encerrar e passar para o próximo comunicador. Eu agradeço imensamente sua fala, Devair. Muito legal o seu trabalho, interessantíssimo. Eu teria algumas perguntas, só que a minha pergunta mesmo já excederia os 5 minutos. Certo. Muito obrigado, viu? Obrigado. Conversamos qualquer coisa, tá? Com certeza.